Olá, todo mundo que está aqui no Fio da Periferia. Essa é a nossa segunda mesa de entrevistas. Você vai assistir esse vídeo, essa parte agora é a parte inicial que não foi gravada, então nós estamos regravando. Na metade da conversa, vocês vão assistir o que a gente gravou no primeiro dia, mas o conteúdo é esse e vai tudo. Então, nós vamos começar novamente. Esse é o Fio da Periferia. O Fio da Periferia ele surgiu de um convite do Instituto Moreira Salles para a Agência de Redes para a Juventude criar alguma coisa durante a pandemia para ficar abrigada no site do Instituto Moreira Salles. A Agência de Redes para a Juventude quis, inclusive, reunir, a partir dessa provocação, artistas, ativistas e comunicadores de favelas e periferias para que eles contassem quais são as ações e os pensamentos e as visões deles sobre o que acontece nas favelas nesse momento. Essa é a nossa segunda mesa. Temos a alegria de ter aqui 3 pessoas importantes na história da construção do protagonismo jovem nesse movimento nas favelas do Rio de Janeiro. Nós estamos hoje com René Silva e Raul Santiago, do Complexo do Alemão, que estão fazendo uma ação em parceria durante esse momento. 2 grandes comunicadores, 2 grandes ativistas com visibilidade e capacidade de articulação digital e internacional e que também atuam dentro do território. E temos também o Eduardo Carvalho, jornalista, que começou escrevendo sobre a Rocinha e hoje faz um trabalho de representatividade importante dentro de uma grande empresa de comunicação. Para começar, gente, então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje de novo. Para começar, eu queria ouvir de vocês dois um pouco qual é o sentimento de vocês sobre o que está acontecendo agora e até atualizado do primeiro dia da conversa para cá. Qual o sentimento de vocês sobre o que está acontecendo dentro da favela? Como é que está sendo vivido essa pandemia, os efeitos sociais da pandemia, os efeitos na saúde, os efeitos emocionais? Como é que está a vida, a luta das pessoas dentro da comunidade? O que vocês estão percebendo que vocês estão na linha de frente? Bom, aqui no Complexo do Alemão, né, desde o início da pandemia, a gente teve várias observações, né? A gente começou observando, por exemplo, a falta de informação. Muita gente não tinha acesso à informação sobre o que estava acontecendo de verdade, né? E muita gente tinha muitas dúvidas. Ah, é verdade isso que está saindo na televisão? Não é? As pessoas tinham muitas dúvidas. Então, né, a Camila Moradia, aqui do Complexo do Alemão, ela puxou através do Twitter, né, fez uma menção para mim, para o Raul, para Renato Trajano, né, para o Coletivo Papo Reto e para o Voz das Comunidades, para que a gente criasse um gabinete de crise do Complexo do Alemão, para a gente ajudar as pessoas que estavam precisando desse momento. E a gente começou inicialmente passando informações. Então a gente espalhou faixas em várias partes da comunidade, carro de som, rádio comunitária, né? E as faixas a gente colocava dizeres do tipo: fique em casa, morador, se cuide, use água e sabão, fique dentro de casa, tente se proteger, não faça aglomerações, não faça festas nesse momento. Então a gente passou mensagem de conscientização, né, no primeiro momento. E logo depois a gente começou a perceber também que as pessoas estavam precisando de doações. O Raul pode falar um pouco mais sobre isso também. Boa, é isso, né? Passada essa estratégia de comunicação, que foi o surgimento do gabinete de crise, enquanto a gente fazia, como o René falou, colava esses cartazes, essas faixas, circulava esse carro de som, as pessoas começaram a nos procurar com outras demandas que iam além da comunicação, da informação em si sobre coronavírus e pandemia, mas relacionadas à individualidade dessas famílias dentro dos seus lares. Então, por exemplo, como é que lavar a mão para evitar o coronavírus se não tem água regularmente dentro da favela? E também a possibilidade do isolamento, colocando essas pessoas diante de uma realidade de fome muito rápida, né? No sentido de que a gente está falando de famílias que são pobres, né? Estão do lado
de quem sobrevive à desigualdade. Dentro da desigualdade, nós somos a parte que experimenta o que é diariamente, o que é estar na desigualdade, né? Então, essa população que, numa rotina comum, no dia a dia da sobrevivência, apesar de família, coletiva, se organizam nas individualidades, né? Então, aquele pai de família, ele se vira para comer no trabalho, na rua, aquela mãe de família, sabe, nos afazeres dela, ela também sobrevive, a criança almoça na escola, fica junto com a vizinha, vai na creche, tem um circuito onde as sobrevivências individuais no campo da pobreza dessas pessoas individualmente se organizam e vão tentando seguir em frente nessa realidade. Quando a gente parte para esse momento da pandemia coronavírus e da quarentena, né, do isolamento social, a gente está juntando essa família que, por regra, vive a desigualdade no cenário central dessa desigualdade. Então, dentro das suas casas, sem uma perspectiva real de se vão ter emprego amanhã, se vai ter comida na mesa hoje, uma confusão de muitas informações no campo do que é dito pelo poder público, no campo do que é mostrado no jornal. São muitas coisas juntas que, na prática, deixam as pessoas numa extrema confusão. E essa confusão ela é muito dificultosa, porque para você fazer uma conscientização nesse cenário é difícil, para você controlar o desespero e a ansiedade dessas pessoas nesse cenário é muito difícil. Então, por mais que a gente esteja fazendo um trabalho muito potente, né, o Voz, o Mulheres em Ação no Alemão, o Papo Reto, isso ainda é pequeno diante da ausência de uma estrutura real de poder público, de garantir uma informação verdadeira que chegue na ponta, de garantir as questões humanitárias, e às vezes o próprio poder público é quem desinforma, né? Então, muitas vezes está o Renê, está eu, está a Camila, está todo mundo pendurando essas faixas, colando esses cartazes, fazendo um trabalho explicativo sobre a importância do que está acontecendo, e quando vem, por exemplo, o Jair Bolsonaro e diminui a gravidade da pandemia coronavírus, faz piadas, deboche com esse significado, isso confunde literalmente essas pessoas, porque por mais que a gente esteja aqui fazendo esse trabalho e convivendo também essa realidade, essas pessoas dizem, mas será que tem que fazer isolamento social mesmo? Porque o presidente ele não ia se arriscar sendo ele o presidente do país. Então é uma confusão o que está acontecendo na realidade da favela, e a gente tem que lidar com essa confusão todos os dias, né? Porque é uma confusão bagunçada pela estrutura do poder público, pela fome, pela falta de informação. Então está bem difícil a realidade, e ouço dizer que a favela nunca chegou a ficar nos seus 60% de isolamento, né? As pessoas, muita gente continuou na rua, as coisas continuaram acontecendo. E, desculpa, Marcos, só adicionar nisso tudo, né, que além da ausência do poder público nas garantias humanitárias e muitas vezes com falas conflituosas sobre informações do coronavírus, na prática do próprio estado do Rio de Janeiro, a gente teve, né, principalmente no mês de maio, o retorno muito pesado e presente das operações policiais, inclusive vitimando muitas pessoas de forma brutal em meio a esse cenário da pandemia coronavírus. E aproveitando essa brecha da regravação, né, a juventude favelada periférica do Rio de Janeiro e também do Brasil, a gente chegou a um momento tão duro nesse campo da sobrevivência, que além de ter que lutar para tentar sobreviver às várias questões relacionadas ao coronavírus, a essa pandemia, em outro momento, a violência do Estado como regra principal de participação nesse momento nos colocou emparedados num funil que nos fez ir para a rua, né? Como as pessoas acompanharam nos últimos dias, né? Então a gente colocaram a gente num funil, deixando como único caminho ou morrer de vírus ou morrer de tiro. Então, nesse momento que a gente conversa, né, tem também um grande movimento contra a violência da polícia, contra as questões raciais no Brasil. Então, em meio à pandemia coronavírus, o racismo do nosso país, e por via de regra em outros países, é tão presente que é a única coisa capaz de atravessar a pauta central, que era a pandemia coronavírus, e infelizmente atravessou porque sofremos mais violência e agora nos levantamos em luta. Então, queria destacar também esse cenário. Não, eu só queria fazer um comentário muito rápido, que na gravação que a gente fez, a primeira gravação, eu estava relatando, né, tudo que estava acontecendo, os meninos relatando o que estava acontecendo no Alemão, Complexo da Maré e em outras favelas. Até acho que eu consegui escrever textos sobre isso. E aí, ontem, domingo, teve uma espécie de operação na Rocinha, que vitimou uma pessoa, vitimou uma pessoa, um policial foi ferido, mas era uma operação que começou às 4 da manhã e veio terminar às 10 da manhã.
E tem um vídeo que circula pelas redes sociais onde uma menina está gritando. Tinha um baile acontecendo na favela. Uma menina começa a gritar: é morador, é morador, é morador. E os policiais apontando o fuzil para um garoto que descia de moto. E ele quase fica... Ele tenta se equilibrar, ele joga as mãos para o alto e levanta a camisa para mostrar que era morador. Ou seja, a lógica da violência nesse momento ela é tão perversa que, abre aspas, é morador, é dizer, ele é do bem, ou seja, ele não pode morrer. Mas, vamos lá, se a gente não usa o ele é morador, então quer dizer que ele pode morrer? É assim que a gente tem que... É assim que a polícia vai se faltar dessa forma, desse jeito, dessa forma? Enfim, olha as estratégias de se manter vivo nesse período da pandemia, né? E, Edu, eu não sei se todo mundo viu esse vídeo, mas ele por si só é muito absurdo, porque além do grito dessa moradora é morador, o lugar em que o policial estava, a forma como ele aborda, tipo, é muito absurdo como as realidades de uma ideia de segurança pública que não é feita para quem vive nas favelas e periferias, né? Como é que isso dialoga com a nossa realidade numa extrema... É um jogo de loucura, sacou? Nada faz sentido. Desde a menina gritando é moradora, até o cara tentando levantar a camisa enquanto pilota uma moto, e o policial abaixado atrás de um carro, igual um louco, gritando com todo mundo. É horrível, é terrível. Hoje eu recebi uma mensagem de voz de uma jovem que participa da ação da agência dentro de uma favela na Zona Norte, e ela estava relatando, era um áudio encaminhado de um jovem aconselhando o outro jovem a botar máscara branca, porque máscara preta poderia ser confundido na operação policial, que eles começaram a perceber que a máscara preta fazia a polícia chegar e transformar aquela pessoa num possível alvo. E eu fiquei muito... Quer dizer, as violações, né, a tensão, o jogo da sobrevivência, que é isso que vocês estão narrando, o aumento da desigualdade, a falta de acesso a direitos e ainda a tensão dessa política de incursão dentro da favela que só tira vidas. O Complexo do Alemão, infelizmente, ele sempre está no centro dessas contradições, e vocês dois são dois ativistas que fazem a cidade e o mundo compreender esses atravessamentos de desigualdade e violações. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o que está acontecendo agora. Que desigualdade aumentou já de imediato? Por exemplo, as pessoas trabalham na informalidade no Rio de Janeiro, as pessoas da favela, a informalidade, você perdeu renda. Quais foram as desigualdades e as violações que vocês estão percebendo agora no campo da saúde, da educação, que aconteceu dentro do território de vocês? Você fala aumento da desigualdade, a gente tem inúmeras situações que desde o início da pandemia, as pessoas que são privilegiadas, né, a elite ou classe média, têm condição a ter acesso à educação à distância. E o pobre favelado, ele não tem acesso à educação à distância. Ele recebeu, né, há 3 meses atrás, um PDF por e-mail ou pelo WhatsApp, e a diretores, secretária de educação, simplesmente pediu para que essas pessoas fizessem a impressão de uma apostila com mais de 100 páginas. As pessoas não têm dinheiro para comer, como as pessoas vão pagar por uma apostila para poder o filho estudar? E agora, quase 4 meses depois do início da pandemia, a gente vê sendo distribuído esses materiais, que são materiais já antigos, já desde aquela época lá de fevereiro, março, que não foi distribuído, que está começando a ser distribuído agora, quase 4 meses depois do início da pandemia. Então, a gente percebe que a desigualdade, quando ela aumenta, a gente já sofre com a desigualdade no dia a dia. E quando acontece esse tipo de situação, a gente vive uma pandemia, né, global, as pessoas que são mais pobres ficam mais pobres, né? Então, aquela famosa música, né, onde o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico, né? Os de cima continuam subindo e os de baixo descem ainda mais. Então, as primeiras pessoas que a gente começou a perceber que
que estavam ficando sem grana, sem dinheiro, sem comida dentro de casa, foram pessoas, por exemplo, que trabalham na praia, né? Raul, eu, começamos a receber várias mensagens de pessoas assim: eu vendo água de coco na praia, não estou vendendo porque a praia já fechou, eu não consigo mais trabalhar, o que eu faço? Eu vendo no metrô. Muita gente que mora dentro das comunidades do Rio de Janeiro são essas pessoas, os trabalhadores informais que estão aí no trem, no metrô, no Japeri, no Saracuru, nesses trem tudo aí, que estão vendendo nas praias, né, no sinal. Então, o que a gente percebe é que a desigualdade ela aumentou ainda mais, né, com a chegada da pandemia, e a gente percebe que não há esforço, há dinheiro, há verba, há orçamento do governo estadual, federal, municipal, mas não há esforço nenhum sequer para conseguir fazer com que essa ajuda humanitária chegue o mais rápido possível nessas pessoas. E, mais uma vez, as ONGs, que são muito criticadas, mostrando o quão importante é o trabalho das ONGs no nosso país. A gente olha, por exemplo, para um cenário de que a Prefeitura do Rio, em março, prometeu distribuição de cesta básica para as favelas do Rio de Janeiro, chamando todas as associações de moradores na casa de um dos Bolsonaros, com presença de um dos Bolsonaros lá da vida, e falou que ia fazer distribuição de cesta básica, se fosse necessário, o Exército iria junto para fazer a distribuição. E aí passou março, passou abril, passou maio, a gente está em junho, e até hoje essas cestas básicas não chegaram a nenhuma associação de moradores. Alguns presidentes disseram que receberam tipo 20, 30, 50 cestas básicas, mas nada comparado ao número de cadastro que eles fizeram dentro do território. Então, a gente percebe que a desigualdade, quando a gente vive esse momento de pandemia, a gente mostra que assim, falta esforço total do poder público para resolver o problema que a gente já tem e já vive há muitos anos no mundo, né? Maravilha. É isso. E infelizmente, né, a realidade da pobreza é uma coisa que a população da favela, da periferia, conhece muito bem, né? E ela sabe monitorar a realidade do que está acontecendo. Então, como o René falou, imediatamente as pessoas que vivem da rua, né, camelôs, ambulantes, etc., foram impactados de imediato. Na sequência, pessoas que sobrevivem de festas em geral. E festas, eu estou falando de DJ, do cara que tem som, do cara que pendura lycra para enfeitar o lugar, até os tios e as tiazinhas que fazem salgadinho, docinho e tal, etc. Né? Todo mundo que vive da vida desse super coletivo de pessoas o tempo inteiro foi impactada. E essa ausência do poder público deixou as pessoas num limbo muito mais profundo, né, de desespero. Então impacta muito eu acho que esse é um grande dado, né, o desinteresse do poder público em fazer uma prestação de serviço de qualidade explícita a uma gravidade histórica que a gente já vem denunciando, mas que fica visível diante da situação de uma pandemia global, onde ajudar as pessoas deveria ser mais central do que qualquer coisa, mas ao mesmo tempo expõe como é grave a questão do nosso país, do nosso Brasil, porque a desigualdade histórica que a gente vive é tão profunda, né, dessa estrutura racista nunca discutida, da violência como regra, de como esses poderes olham para a favela e pensam sempre esse lugar a partir da ideia da segurança pública, mas não para nós, de dialogar conosco através das operações policiais como o primeiro contato de poder público dentro desse lugar, nessa estereotipização histórica, esse olhar violento. Nesse momento de pandemia, o que a gente denuncia ao longo da nossa existência, de pessoas que vieram antes de nós, explode de uma forma que todo mundo só consegue ficar olhando e falando assim, nossa, como é horrível, como é assustador, como é que a gente vai resolver isso? Ficou tão grande, né? O buraco da desigualdade ficou tão espaçado e tão profundo que a gente chega num momento que só sobrou nós mesmos para olharmos para nós, para tentarmos nós entender como é que a gente vai fazer chegar água no nosso povo, entender como é que vai fazer chegar comida, e até descobrir outras coisas que a gente mesmo, enquanto ativistas, só entendeu num momento de ampla pressão como esse. Por exemplo, no Complexo do Alemão, a estrutura de água do Complexo do Alemão ela foi feita em torno de 40 anos atrás.
Então, a favela do Complexo do Alemão tinha um número de pessoas muito menores do que o tamanho que é hoje. Então, por via de regra, não vai ter nunca água direito para todas as pessoas, a não ser que se chamem lá os caras que ficam, vou fechar a água daqui hoje para levar para aquele lugar, para encher o outro lado. Só que isso tudo é muito suposição. Então, o cara que trabalha com as várias pessoas que fazem a manobra da água no Alemão, direciona para um lado da favela, deixa 6 horas. Depois deu 6 horas, fecha e direciona para o outro lado. Nunca vai chegar de forma suficiente de garantir esse direito básico mínimo que é o direito à água potável para as pessoas, né? Então, há um desinteresse histórico que agora explodiu e esses caras, eles literalmente ficam perdidos. São políticos, né? São famílias, são gerações ocupando espaços político-partidários que em momento nenhum tiveram, interesse em fazer um estudo aprofundado sobre o que estavam lidando, sobre qual é a realidade da desigualdade do país, qual é a realidade dos trabalhos que eu tenho que dar conta enquanto tal pessoa em tal função. Então, eu acho que ficou explícito o quanto é abandonada, de fato, como estratégia, como querer, diante do privilégio das estruturas racistas e desiguais no nosso país, mas também de como, apesar disso tudo, o nós por nós ele existe. Então, no meio desse caos, você vê que existe uma potência de organização dentro da própria periferia que coloca em xeque o significado dessas estruturas. Não que elas são importantes, pelo contrário, eu estou dizendo sobre quem ainda ocupa esses espaços, sobre quem são essas ideias de pessoas públicas em cargos partidários, quando, na verdade, elas não dão conta do nada e os próprios ecossistemas periféricos favelados, em meio ao mais terrível e profundo processo de desigualdade que a gente passa nessa geração, é quem se organiza para se ajudar a ponto de extrapolar as barreiras da própria favela e a gente se conectando com a Cari, com o Jacaré, com Rocinha, dando visibilidade a outras periferias do Brasil, nós por nós compartilhando possíveis doadores ou possíveis recebidos de doações. Eu acho que tem muitos aprendizados que precisam ser vistos, mas o mais gritante é de que a gente vive uma desigualdade histórica que agora ela aprofunda muito mais, mergulha muito mais nessa desigualdade e a gente tem que agora, durante essa pandemia, pensar como a gente vai tentar frear a velocidade dessa desigualdade que vai seguindo. Muito bom. Que tipo de ativista vocês são? Vocês foram olhando para trás, vocês acham que vocês se prepararam para o momento? Tudo que aconteceu antes foi para preparar vocês para esse momento agora? Que tipo de ativista vocês são? E vocês têm uma relevância muito grande. Eu acho que vocês reinventam a ideia de ativista no Rio de Janeiro e no Brasil. Que tipo de ativista vocês são? E um pouco qual é o sentimento do que está acontecendo agora, como o que está acontecendo agora marca a história de vocês também como ativistas? Quer responder, Raul, primeiro ou eu? Pode ir, falei pra caraca agora. Então, acho que a gente, nem dos nossos piores sonhos, a gente imaginou viver, obviamente, o que a gente está vivendo hoje, né? Cenário de pandemia, a gente estuda isso na escola, né? Sabe, né? Das histórias das epidemias, das pandemias, né? Que a pandemia é muito mais raro ainda do que uma epidemia. A epidemia a gente já viveu algumas aqui no nosso país também. Então, a gente nunca imaginou viver isso tudo, mas eu acho que não só a gente, como muitas outras pessoas, né, que estão na linha de frente nesse momento, fazendo ações, contribuindo, se na Cidade de Deus, no Complexo da Maré, na Rocinha, no Vidigal. Muitas pessoas que estão na linha de frente hoje, lutando aí, elas não estão na linha de frente só hoje. Elas sempre estiveram na linha de frente, né? Sempre souberam a necessidade maior da favela. Então, acho que a gente muitos de nós já estavam preparados para lidar com esse tipo de situação, principalmente porque a gente já age nessa ferida no dia a dia. Então, por exemplo, quando falta água, a gente está lá mostrando que está faltando água. Quando está faltando comida, a gente vai lá e tenta doação, cesta básica, disso, daquilo. Só que agora o problema é muito mais grave, porque a gente até usei muito esse termo no início da pandemia, que são novos pobres.
né? O que são esses novos pobres? São pessoas que acabaram de perder o emprego, que sempre tiveram suas condições, trabalharam por anos como empregada doméstica, como vendedor, como qualquer outra profissão, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, isso. Enfim, pessoas que estavam trabalhando por anos, décadas, muito tempo no mesmo lugar e, de repente, da noite para o dia, foram demitidas e não têm a mesma condição de vida que já estava estabilizada, que já estava estável, né? Então, a gente viu um surgimento assim, de pessoas que eu nunca imaginei que viessem pedir uma cesta básica. Raul também, tia Cida, Renata, Marcela, todos os voluntários começaram a falar assim, caramba, fulano está pedindo, está precisando. Então, a gente começou a perceber que a necessidade era muito maior do que a gente estava pensando, estava esperando, né? As pessoas realmente estavam precisando muito e ainda estão, né? Acho que quando a gente fala do início da pandemia para agora, né, 3 meses se passando disso tudo, a gente percebe que o número de doações caiu bastante, né, comparado aos primeiros meses, ao movimento inicial, porque aquele momento inicial era um surto coletivo, né? Todo mundo desesperado, é isso, é aquilo, de repente eu vou fazer doação, quero ajudar, quero doar, quero isso. As pessoas estavam desesperadas, querendo ajudar. E agora, né, em que a gente ainda está vendo o número de desemprego aumentar, a gente ainda está vendo uma realidade. Porque a gente vive numa realidade, para ser sincero, Marcos, que o favelado, pobre, miserável, que não tem nada para comer, ele não deu entrada no auxílio emergencial, ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso à tecnologia, ele mal tem documento, sabe? Tem documento, às vezes, do filho, porque vai precisar estudar. Então, a nossa realidade de que vive na favela é muito diferente. Então, quando a gente fala de ativistas, a gente fala de ativistas de ajuda humanitária. A gente fala de ativistas que estão na rua lutando pelos seus direitos, lutando pelo direito dos nossos, mas também estão na ponta ajudando. A gente está lá protestando, falando, mostrando, mas também, enquanto a gente está protestando pelo que o governo deveria estar fazendo, pelo que as autoridades deveriam estar fazendo e não estão fazendo, a gente está aqui na ponta fazendo, porque a gente não quer ver os nossos morrendo, os nossos passando necessidade, enquanto esse mundo está desse jeito, entendeu? Então, acho que o tipo de ativista que eu me identifico particularmente é um ativista de ajuda humanitária. Maravilha. E você, Raul, que também dedica grande parte do teu esforço nesse momento a uma presença digital. Como é que você se considera um ativista e esse momento para você dentro da tua história? Cara, nesse momento, eu estava refletindo muito sobre isso, né? Eu acho que literalmente parece que eu sou ativista do desespero, né? Quando a situação chega no nível do desespero, as pessoas procuram a gente. E isso é assustador, porque, em tese, a gente nunca esteve preparado para tamanhas situações todas de uma vez, né? A gente está falando de fome nacional, a gente está falando de falta de informação nacional, global. Então, é numa intensidade que eu acho que ninguém sabe lidar com isso, né? A gente vai usando caminhos de vivências e se adaptando a essa realidade. Então, eu penso assim, enquanto ativista, é até engraçado esse nome ativista, né? Eu sou cria do Complexo do Alemão, comecei a fazer ações aqui, principalmente no campo da cultura, inicialmente no Complexo do Alemão, depois fui muito para um lado de me tornar cada vez mais comunicador, né? de me expressar sem vergonha, de gostar de falar em público, e a partir disso a realidade de 2010, né? O ano de 2010 é marcante no Complexo do Alemão, 2010 para trás, onde esse lugar só era marcado pela violência, pelo não entre, não vá, não se envolva, é o pior lugar do mundo. Isso gerou muitas outras violências, né, na minha infância, na infância dos meus amigos e amigas. Então a gente, sabe, quando criança ainda foi a primeira vez que eu vi uma pessoa morta, criança ainda foi a primeira vez que eu fui agredido pela polícia, criança ainda que eu tive a casa invadida. E nesse cenário, né, a imprensa, a televisão refletindo o meu lugar apenas nessa ótica, né, criminalizante, inferiorizante. E eu lembro que muitas vezes, 15, 16 anos, quando eu ia procurar trabalho e tal, cursos, eu mentia o meu endereço. Eu não falava que eu morava no Complexo do Alemão, eu falava que eu morava num bairro próximo, porque talvez eu não conseguisse algo se eu falasse que eu morava nesse lugar.
Então, hoje, adulto, né, e com a consciência crítica que eu fui desenvolvendo na caminhada, eu vejo o quanto isso é doloroso, não só comigo, mas com as crianças negras, periféricas, faveladas, de terem que negar o seu lugar para conseguir alguma coisa. E nessa caminhada eu fui me envolvendo vendo essas violências, já conhecia, e em certo momento me envolvi com os movimentos sociais. Então, eu passei, de certa forma, por dentro da CUFA, por dentro do AfroReg, fiz o ciclo da própria Agência de Redes para a Juventude, né? Trabalhei muito no Redes da Maré, Observatório de Favelas. Então, eu fiz um circuito de instituições, colhi o melhor do que essas instituições tinham a me oferecer. Só que, como eu sou filho da rua e de muita potência favelada, né? De tipo, meu pai e minha mãe foram trabalhar, eu ficava com a Dona Maria, que na época que não tinha creche, a casa dela que era creche, as crianças viviam juntas. Então eu sou irmão de muitas pessoas daqui da favela, literalmente, de convívio, de história, de sobrevivência. E nesses cenários, onde eu conheci uma favela de muito amor, mas também uma favela muito violenta pela ausência da garantia dos direitos básicos para esse lugar, e depois circulando por esse roteiro social, eu cheguei nesses espaços para aprender o que eles tinham de positivos, mas adaptei muito ao que eu vi de mundo também. Então, eu peguei o que tinha de melhor do Marcos Faustino, do Jailson, da Eliane, sabe? Fui aprendendo com essas pessoas que abriram as portas, e adaptando para a minha realidade, que é nascer no mundo já acessando internet, tecnologia, fazendo live, conversando, sabe? Conversando num espaço que cada vez foi crescendo, e o uso de tecnologia de comunicação, de informação agregada ao que eu aprendia nessas instituições, no campo do direito, ou no campo da própria comunicação formal, da ideia de comunicação, eu fui adaptando para o meu formato de comunicar nas minhas redes sociais, nos espaços que eu ia, nas formas que eu falava, no rap, na poesia. E isso, através disso, eu comecei a ganhar alguma visibilidade, obviamente, junto com os projetos que eu participei, que eu criei no Complexo do Alemão, mas criou-se sobre isso uma outra leitura das pessoas sobre mim também. Então, eu era chamado para um evento e hoje está vindo o mídia ativista Raul Santiago, está vindo ativista de direitos humanos, está vindo produtor cultural, né? E eu sempre achei curioso essa forma de como as pessoas me leem, né? Isso é uma coisa que me marca muito. E hoje eu assumo, eu gosto desse rótulo ativista, só que eu não sou... no fundo, eu sou um ativista pela vida, né? Porque eu vejo muita violência direta no meu lugar, então eu sou de fato um ativista de direitos humanos, mas eu tenho um recorte muito direto, que é sobre a realidade das favelas e das periferias, enfrentamento à realidade da violência da juventude negra, né? E isso, hoje, trocando essa ideia aqui com vocês, observando o cenário de pandemia global, eu atualizo para esse campo do ativista do desespero, até onde a gente consegue ir, porque essa visibilidade, essas estratégias, numa questão macro, elas davam um resultado. Então, tipo, está tendo uma operação, o René posta, eu posto, aquilo chama uma atenção, a gente consegue impressionar um político e tal, e etc. Só que agora a gente está falando de todas as favelas do Rio de Janeiro, de todas as favelas do Brasil, de todas as periferias, das pessoas pobres em geral, negras, pedindo ajuda. Então, eu fico refletindo. Atualmente, eu sou um reflexivo sobre o que é esse ativismo dentro desse campo do desespero, porque eu confesso para vocês que meu WhatsApp vazou, então eu tenho mensagens de pessoas do Brasil inteiro pedindo socorro. Todas as minhas redes sociais têm mensagens que eu ainda não consegui nem ler, de pessoas pedindo ajuda. Então é muito difícil, né, esse momento. Por isso que eu digo que atualmente eu diria que eu sou o ativista do desespero, não só do desespero alheio, mas do meu próprio, de entender quem sou eu e o que eu posso fazer diante de uma questão tão grave que me inclui nesse processo, né? Então é bem dura a realidade atual, acentuou demais as gravidades e os significados de qualquer uma de nós. Fala, Edu, tá querendo falar? Eu vou perguntar para o Edu uma coisa. A gente está caminhando agora para o final dessa regravação, e aí eu tenho um joguinho com vocês três, assim, para deixar mais profundo que faltou. Edu, eu acho que a gente... respostas, tá? É de coração. Eu vou perguntar para cada uma coisa. Edu, o que você aprendeu com esses dois, observando a trajetória desses dois? Que pergunta idiota. Idiota porque eu não vou conseguir responder, eu não vou conseguir sintetizar, eu não vou, prepotente da minha parte, arrogante da minha parte, querer responder essa pergunta. Se permita.
eu acho que, por ser o mais novo, muito do que eu sou eu devo a vocês três. E isso não é rasgação de seda. E até quando eu respondo isso, eu estou falando muito sério. Como ser humano, como pessoa que pensa e reflete sobre tudo que acontece, eu acho que vocês três, os dois, são duas faculdades ambulantes. Quem encontra com um dos três pelo beco, pela rua, em algum lugar vai estar aprendendo, vai estar bebendo de uma fonte inesgotável de conhecimento que não se esgota e que melhora só com o tempo. Maravilha. Raul e Renê, o que vocês aprendem trabalhando junto um com o outro na mesma favela, que isso poderia levar a disputas e vocês conseguiram também? E eu acho que essa é uma grande inovação do ativismo de vocês. Vocês conseguem fazer parcerias, né? A ponto de inspirar, por exemplo, Eduardo, que já faz um trabalho bacana lá na Rocinha e que criou uma trajetória. O que vocês aprendem um com o outro, Raul e Renê? E quais são as diferenças de vocês dois? O Raul tem mais capacidade disso e eu tenho mais disso. O que vocês aprendem um com o outro e o que cada um deixa para o outro que o outro tem mais capacidade? Para a gente encerrar essa regravação e continuar que tem lá na outra. Quer responder, Raul? Eu respondo primeiro. Já está aí falando, pode ir, bebê. É uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo que assim, eu e Raul, a gente pode dizer que crescemos juntos em vários momentos, né? Porque a gente já tem aí, vai fazer 10 anos de parceria. Muita gente acha que criaram um gabinete de crise, 2 ativistas se uniram. Na verdade, a gente nunca foi separado, né? A gente sempre esteve fazendo coisas juntos. Desde 2010, 2011, quando a gente começou a fazer eventos e ações culturais, sociais aqui dentro do Complexo do Alemão, a gente já estava unidos, nós já estávamos juntos. Então, a gente aprende muito com o outro. E eu vejo a capacidade do Raul, eu vejo ele na criação de conteúdo, falando com o público, né, de uma maneira assim, muito incrível. Eu cresci muito no Twitter, obviamente. Né? Então, a rede social que eu mais uso, que eu tenho mais seguidores, que eu tenho maior engajamento, é o Twitter. Mas eu aprendo muito, né, com o Raul, com o Edu também, aprendo bastante, lendo, né, acompanhando tudo, mas eu acho que a gente acaba assim, se completando, sabe? Eu acho que o que eu posso fazer de melhor, eu agrego com o que o Raul faz de melhor, com o que a Lana faz de melhor, com o que outras pessoas do Papo Reto, do Voz, do Mulheres em Ação, a Camila, enfim, que fazem de melhor, e a gente acaba fazendo uma força muito maior. Agora, uma coisa muito curiosa, a gente não se une só nesses momentos de crise, a gente se une em outros momentos também, né? Em outros momentos fora essas crises, a gente já se une, já se reúne, né? Infelizmente, isso não acontece com tantos outros ativistas que a gente tem por perto, mas no caso eu e Raul, acho que pela nossa proximidade, a gente sempre se uniu, sempre se reuniu, né? O Raul várias vezes falou assim, tá por onde? Vamos comer uma pizza? Chega aqui, vamos aqui, o Alcimar tá aqui, fulano tá aqui. Então a gente sempre se reuniu, sempre trocou essa ideia, até para não perder essa afinidade que a gente sempre teve aí, já vai passar 10 anos disso tudo. Maravilha, muito Raul. Bom. Eu acho que o René é um gênio, né, cara, da comunicação online, das tecnologias, dos aplicativos. E ele faz um uso muito à vontade desse lugar. Eu acho isso rico. Muitas vezes eu me cobro, eu boto uma coisa e falo, será que eu deveria postar ele? E eu vejo ele brincando, zoando as pessoas. Eu acho isso uma riqueza muito grande. E a gente traz isso para o off, né? A gente sempre troca uma ideia de tipo, independente do tamanho que a gente fique, de visibilidade, a gente jamais pode se distanciar do que é comum na favela. Então, tipo assim, não deixar de andar na rua da favela, a gente troca muito essas ideias, né? E quando a gente vai fazer quando alguma coisa está acontecendo, igual ontem, inclusive, quando a gente está aqui regravando, né?
Ontem tinha uma movimentação muito estranha de alguns policiais na entrada da favela. Eu mandei um tweet para o Renê, vamos ficar na atividade, pode acontecer alguma coisa. E às vezes essa coisa acontece, aí eu explodo ela de um jeito mais para cima, né? Que eu acho que essa é a minha pegada, ela é mais incisiva no campo dos direitos humanos. O Renê, ele traz um equilíbrio maior nisso tudo, então a gente está sempre batendo muita bola, isso é bastante legal, mas eu acho que o central desse cruzamento dessas potências é que a gente surge nessa nova geração, né, cara? É uma geração... Eu pegando as minhas vivências, por exemplo, de espaços como Observatório, como foi a SPOC do Redes da Maré com o Observatório, com vocês da agência de redes no Ciclo, eu acho que as pessoas, os financiadores talvez não vejam a potência, por exemplo, de uma coisa que tem início, meio e fim. Então, por exemplo, eu participei do Ciclo da agência, tem um corte de cordão umbilical com a agência, mas a gente convive com pessoas que viram novos coletivos, que viram novos grupos, que viram novas amizades, né? Essas são as potências. Isso se cruza com a realidade da favela. Quando eu falei daquela Dona Maria, que as crianças ficavam na casa dela, que aquele espaço é a creche, a gente vira irmão de verdade. A gente vai se cruzando. E no movimento social é a mesma coisa. Eu acho que, tipo, como o René falou, a gente nasce nessa geração coletivo, né? Obviamente que vamos virando instituições, vamos nos formalizando, tendo que se adaptar a algumas burocracias, mas eu acho que a forma como a gente nasce, ela não se perde, porque ela é raiz. A gente nasceu nisso, não nos tornamos isso. A gente é o fruto dessa parada. Eu acho que esse é o maior símbolo, né? Então a gente tem a amizade, não é a militância amiga, é a amizade independente da militância, né? E o fato de ser da mesma favela, obviamente, fortalece isso demais, mas a gente consegue se zoar, consegue se desligar para fazer coisas divertidas e não só envolvendo os problemas. Então acho que essa é a riqueza desse convívio. E lembrar que, por exemplo, no caso do Gabinete de Crise do Alemão, são 3 instituições, ainda tem o Mulheres em Ação no Alemão, da Camila, então são muitas pessoas diferentes convivendo juntas, e eu acho que a gente não traz, por via de regra, a individualidade. Quando é uma coisa que o voz dá conta, voz faz, papo reto dá conta, papo reto faz. Então a gente vê e fala, não, extrapola nosso limite, a gente sempre chamou o bonde, né? Ó, galera, tem tal missão, vamos junto? E todo mundo sempre ouviu o chamado, e é isso. Não, eu só queria adicionar uma coisa, porque isso me emociona, vê-los me emociona muito. Estou falando sério, que eu falei que é idiota, porque mexe muito comigo. Eu acho que eu só existo como comunicador periférico porque nos anos 90 e 2000, Marcos existia, porque de 2008, 2009 para cá, René existia, porque Raul, nos últimos tempos, existe, e tantos outros. Eu não consigo me imaginar sem a presença de vocês. Então, por isso que eu acho que... E é bonito como a gente troca isso, porque é uma coisa que, em alguns momentos, as pessoas até nos confundem, os trabalhos são muito parecidos, mas é uma coisa tão sem ego, tão mais pelo coletivo, que é isso que diferencia, acho que essa geração, e é por isso que inspira tantas das pessoas, né? Quantos jovens hoje falam do Raul, falam do René para mim, quantos jovens falam da gente, enfim, é muito bonito olhar para o lado e ver que eu tenho os dois nessa caminhada, e ver que a minha existência enquanto ser pensante de favela se baseia na existência dessas 2 pessoas. Eduardo, a minha questão para você é a seguinte: qual a importância do René e o Raul para essa geração de ativistas que surgiu, sobretudo conectados? Assim, como é que você vê? Qual a importância do Raul e do René para você, por exemplo, que também escreveu a partir da favela, né? Lutou para ter espaço na Rocinha em grandes jornais, foi construindo uma história de repórter e está hoje cobrindo. Mas qual é a importância desses 2 para você, para toda essa geração e para você também? Eu vejo os 2 como faróis de experimentação, de ação na ponta, combinação com o global. Eu acho uma história longeva. Mas para você, qual a importância do Raul e do René? Boa tarde mais uma vez para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde aos meus, com uma honra estar com vocês. Eu sou
eu sou, talvez, dessa gente toda, eu sou o mais novo. Eu tenho 22 anos. O René tem um pouco a mais, se eu não me engano. Acho que 2 ou 3 a mais, eu não lembro muito bem. E o Raul 26. um pouquinho a mais. 26, Raul, eu não lembro muito bem. Acho que todos vocês, os três, são faróis para mim, que sou o mais novo de toda essa galera. Pessoalmente, eu lembro que quando eu comecei a escrever, ainda no Favela da Rocinha, por volta de 2010, eu tinha muito o René e o Raul como referências, porque eram referências já naquele primeiro momento, antes do boom que a gente teve midiático sobre eles. Eles já eram um sinônimo do quanto a gente poderia ter do território e que essas pessoas poderiam chegar a lugares inimagináveis, ou lugares que se muito ao longo de todos os anos, mas que a gente não tinha conseguido. E entre a democratização da tecnologia, da informação, a gente estava começando a meio que hackear esses espaços. Eu lembro de ter crescido durante toda essa trajetória assistindo muitos dois como bases muito sólidas, ainda que jovens, mas muito sólidas, muito maduras, da onde chegar, aonde eu poderia estar e de como a gente poderia fazer. Hoje, quando eu posso ter a honra de chamar os dois de amigo, eu fico olhando assim, falando, caramba, o quanto eles são importantes, eu acho que para a minha formação, porque assim, a gente, nós quatro, mas sobretudo os três, eu, René e Raul, a gente transa muito entre nós representamos muitos símbolos para muita hoje, porque inicialmente nós éramos os meninos da favela, e aí a gente começou a subir o sarrafo e a gente virou o entendedor de idade que pulsa, um título que você sabe muito bem o que significa, Marcos. E depois a gente começou a dar as dimensões do que se acontecia não só nesse microterritório, que era a favela, mas da cidade e do país. A gente se pega a discutir com várias pessoas o mundo. Então, e mais engraçado é que sempre assim, são intelectuais nos ouvindo. E aí, outro dia, até brincando com... Acho que eu fiz um Fórum Brasileiro de Segurança, eu e Raul juntos, e eu falei, Raul, você é um intelectual orgânico. Nós somos intelectuais orgânicos. Eu, a partir de hoje, vou chamar vocês assim. E aí eu lembro que foi assim uma hecatombe no lugar, porque estava muito cheio, e as pessoas começaram a rir. Eu falei, mas é verdade. Porque o Raul é uma faculdade, o René é uma faculdade, você, Marcos, é uma faculdade. Se a gente não seguir essas pessoas e não seguir o que essas pessoas estão dizendo e da forma como estão fazendo, como estão pensando, qual é a faculdade que nós que somos da periferia, favelados, a gente vai seguir? A faculdade que dizem para a gente que o sistema, na verdade, diz para a gente que é sempre impossível da gente adentrar por conta de todas as realidades e desigualdades contidas aqui no Brasil? Então, é essa galera que a galera tem se baseado e se baseia e vai continuar vendo essas duas pessoas como faculdades. Eles são intelectuais orgânicos do quilate de pessoas que nós conhecemos. Eu boto o Raul, o René e você no mesmo patamar que pessoas como Lilia Schwartz, Eduardo Gianetti, outros pensadores que, tentam descobrir esse Brasil. Maravilha. Muito importante esse reconhecimento entre vocês. Eu acho que é uma geração que pode conviver bem com a sua diversidade e construir uma nova ética no ativismo também. Muito bom. Qual a sua pergunta para os dois, Eduardo? Eu vou emendar duas perguntas em uma só. Primeiro, eu senti que uma das coisas que mais tocaram, tanto o Raul quanto o René, e eu acho que até por uma experiência própria, por também fazer, de certa forma, um trabalho, guardadas as proporções aqui, menos por conta de toda essa vida, mas lembro que a chuva do ano passado, ajudei a todo o trabalho de campo e tem um movimento aqui lindo também que tem feito, que se uniu junto ao Voz das Comunidades de Papo Reto,
na busca de doações, que é o A Rocinha Resiste, comandado pela Magda, por outras pessoas incríveis, pela Michele Silva, enfim, Leandro. Essa espécie do improviso, pelo que vem, sempre, acho que aí a gente tem que agir. A pandemia e a gente tem que agir. Isso é, de fato, espécie de pensar improviso ou já tem que estar contido na nossa agenda? Do tipo, o Estado não faz, o governo não faz, o município, o Estado não fazem, a gente tem que fazer. Isso já virou agenda nossa, independente de qualquer coisa? Ou é sempre assim, você começa a ver, analisar o cenário e você fala, não, agora é hora de agir? E a segunda pergunta que resolvi, porque ele justamente disse, e eu até peço licença para me inserir nesse meio, que é assim, como eu disse, nós somos muitos símbolos para muita gente. E muita gente quer botar a gente na caixinha, porque é muito bonito que se tenha hoje a presença do Raul, do Renê, ou até às vezes a minha, numa conversa, porque nós somos os meninos da favela. Como fugir disso? Maravilha, ótima questão. Quem começa? Vocês têm mais para responder isso? Seria bom vocês responderem aí no máximo em 8 minutos, tá? Os dois. Vai, Renê, começa agora. Bom, acho que o que o Edu traz aqui, né, nesse papo todo, é que a gente aprendeu muito, né, em vários espaços, em vários territórios. Né, a própria agência mesmo, a gente aprendeu muito, né, no Afroreg, CUFA, essas tantas outras grandes organizações. A gente aprendeu muitas coisas teóricas, muitas coisas teóricas de verdade. E acho que essa geração nossa, a gente tem colocado em prática muita coisa do que a gente ouviu e de que a gente falou, que a gente viu vocês falando, por exemplo, né? Vou citar um exemplo aqui. Quando você fala assim, vamos tirar dinheiro dos ricos e vamos dar dinheiro para os pobres. A gente tem tentado fazer isso de forma prática, né? Vamos pegar esses ricos e vamos mandar eles darem dinheiro para os pobres. Então, assim, não só essa fala, mas como muitas outras falas, né? Acho que foram falas que foram nos motivando e fez parte da nossa construção do que a gente é, de como a gente se tornou o que nós somos hoje, sabe? E quando a gente vê, por exemplo, na grande mídia, intelectuais, né? A gente sempre via, todas as vezes, né? Até você parar, sei lá, uns 5 anos atrás, você não tinha uma fala de Raul Santiago, de Renê Silva, como entendedores daquele território. Você tinha uma fala nossa quanto morador, e aí você tinha um especialista, um pesquisador da UFRJ, que sabe muito sobre favela, que passou a vida na favela, que foi não sei o quê. Então, assim, muda muito o papel quando o Raul vai, por exemplo, no RJTV, como um formador de opinião, meio-dia, falar para milhões de pessoas sobre as operações policiais que foram embarreiradas nas favelas durante o momento de pandemia. Eu vou no Jornal Hoje, apareço lá com a Maju Coutinho ao vivo, falando sobre como está a situação das favelas, não só do Complexo do Alemão, mas das favelas em geral, fazer um levantamento, buscar o que está rolando nos outros territórios. Então, a gente tem esse entendimento assim, de que as pessoas, né, a grande mídia principalmente, começa a nos ver de uma forma diferente, principalmente pela nossa construção da narrativa. Né? Quando a gente constrói uma narrativa real, quando a gente usa as plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, de maneira que a gente fale e mostre a nossa realidade a partir da nossa visão, não é aquela caixinha tipo, gente, está acontecendo. Não, a gente fala o que a gente está vivendo. Acabou de passar o Caveirão aqui, aconteceu isso. E as pessoas, cada vez mais, elas têm sede de informação vindo direto da fonte. As pessoas não querem ficar vendo o que saiu no Jornal Nacional, o que passou na Globo, o que passou isso, o que não passou. As pessoas querem ver direto da fonte, da onde surgiu aquela notícia, sabe? E tendo a informação, e às vezes acontecem coisas, Raul até dá prova disso,
às vezes acontecem coisas que a gente nem chegou a ver ainda, nem leu ainda sobre, nem ficou sabendo. As pessoas começam a marcar a gente infinitamente para que a gente saiba e se posicione, fale sobre, né, que lute sobre, que as pessoas já nos reconhecem em muitos espaços e territórios como pessoas que têm mostrado cada vez mais a realidade, não só do seu território, mas de outros territórios também, que não tem, não vou dizer porta-vozes, mas não tem jovens com essa com potência, acredito que tem muitas, mas que não tem essa visibilidade que a gente tem. Uhum. Né? Acho que jovens com potência a gente tem em todos os territórios, mas a visibilidade que a gente tem hoje, que a gente acabou construindo, em muitos territórios não tem, e aí parece que sempre é complexo do alemão, né? Ah, complexo do alemão, isso, complexo do alemão, aquilo, tudo se resume em complexo do alemão, porque você tem dois dos nomes mais citados aí, quando se pensa em ativismo, quando se pensa em comunicador, você tem dois que moram justamente no complexo do alemão. Daqui a pouco vão pedir que vocês abram o Instagram de vocês por um dia para alguém que está atuando no Cesarão, no Chapadão. Daqui a pouco são vocês que vão ter que abrir o Instagram para essas pessoas. Fala, super Raul. Justo. Muito bom. Fala, Raul. Cara, eu acho que muito bem o que o René colocou, né? É isso, resumiu bem. Só dando mais umas recortadas, esse lance do improviso, né? Que a gente acaba... É um improviso que é regra, né, Edu? Então, tipo, a gente sabe como é que vai acontecer o próximo ano, né? Sempre a gente acompanha, é natural, né? É tão louco como tudo isso acontece, como a gente está inserido e vivendo esse processo, porque a gente vai monitorando o tempo, o clima, as estações do ano de forma natural. Então, no coletivo Papo Reto, por exemplo, a Renata Trajano, quando entra esse período de chuva, ela já começa a monitorar o que está sendo passado pela Defesa Civil, se as sirenes da favela estão funcionando, fazer esse monitoramento contínuo, né? Então, eu fico muito reflexivo, ainda mais hoje, de fato, se nós somos o improviso ou se nós somos o verdadeiro espelho, de fato, do que deveria ser a política pública, enquanto os políticos continuam disputando o espaço partidário e os significados de poder, ao invés da ação direta de transformação e impacto na vida das pessoas, né? Então, tem muita coisa que precisa ser rediscutida, e eu acho que a nossa voz, a nossa ocupação de vários espaços e debates como esse é exatamente para pautar a sociedade que é preciso uma mudança urgente, porque a política pública que deveria nos acolher em momentos de tamanha dificuldade somos nós que fazemos. Então, tem figuras ocupando alguns espaços que não faz sentido o porquê elas estão naquele lugar, se no final das contas somos nós fazendo todo esse processo, sem dinheiro, sem estrutura de poder público, sem a máquina do Estado. Então, é muito importante a gente fazer essa discussão, porque o improviso, no nosso caso, é a regra. Então, tem uma inversão de papéis que precisa ser reorganizada na construção da sociedade. E sobre essa questão da caixinha, eu acho muito essencial isso daí, porque são dois níveis de caixinha, né? Uma caixinha que vale lutar por ela e outra que vale brigar contra ela. Eu olho quem eu sou hoje em dia e, tipo, quando eu tinha 14, 15 anos, procurando cursos e empregos para jovem adolescente na cidade do Rio de Janeiro, eu mentia sobre o meu endereço. Eu não falava que eu morava no Complexo do Alemão. Eu tinha que dar o endereço de um bairro próximo, porque era mais difícil diante da imagem que se foi construída ao longo de muitos anos do significado do Complexo do Alemão. E hoje, quando eu olho isso, né, e quando eu falo com orgulho que eu sou favelado, que eu sou cria daqui do complexo, morador dessa favela, eu vejo como é violento, muitas vezes, o que a gente viveu ao longo da nossa vida. O fato de se negar o seu endereço, isso já é uma violência por si só, além de todas as violências práticas, né, físicas que a gente vê, que a gente sente. Mas esse se negar já é uma violência, é um desacreditar muito grande, né? De tipo, eu venho de um lugar que eu preciso não falar sobre ele porque ele é tão precário, ruim. Então, isso é muito doloroso. E hoje, quando eu faço essa disputa de quem eu sou, de quando eu chego para falar, que eu chego com essa caixinha, né, o jovem de favela, essa caixinha eu quero que ela permaneça. Irmão, eu sou mesmo intelectual orgânico, como o Dudu falou, de favela, da correria. Hoje em dia eu até me apresento que eu sou formado em ruologia, pós-doutorado em ciências periféricas. Vou jogando palavras, né? Mas eu gosto dessa caixinha de tipo, venho da favela, só que aí qual é a disputa da outra caixinha? Às vezes só nos chamam
para falar sobre o que a gente faz na caixinha da violência. E aí essa é a caixinha dessas pessoas para nós, a caixinha de que acha que a gente só pode falar de problema. E aí eu disputo os significados do que são essas caixinhas. Eu sou a caixinha assim, eu sou um jovem de favela vindo falar, mas posso falar de qualquer coisa. Posso falar de problema, posso falar de segurança pública, mas tem a Nina da Hora do Perifa Connection, que é uma gênia da ciência, tem o Eduardo, que é gênio da comunicação, tem o René Silva, que tem um jornal impresso que circula em várias localidades. Então, tipo assim, a gente pode falar de muitas coisas, né? Então, eu gosto da caixinha do El Favelado chegando para falar sobre saberes que só a gente tem, e tem que pontuar isso é importante demais, isso é valoroso, e disputar esse olhar deles para nós, que a gente só tem espaço na caixa deles, no olhar do que nos encaixa quando é para falar sobre violência, né? Então, disputa de narrativa, como sempre. Maravilha. Então, gente, estamos aqui com essa dupla, esse trio que estão renovando, né, a ideia de ativismo a partir da favela e disputando espaços. Eu estava aqui imaginando daqui a 10 anos a gente fazendo outro encontro desse para a gente refletir tudo o que aconteceu. Certamente vai ter muita luta. Eu vou abrir agora para perguntas. A gente vai fazer da seguinte forma: serão só 2 perguntas. Se der depois tempo, a gente abre para mais. E as 2 pessoas... Está preparada aí, Verusca? Sim, sim. Ok, então as 2 pessoas que levantarem a mãozinha aqui agora, eu vou organizar aqui para poder perguntar. Então, quem quer fazer pergunta, por favor, entre os participantes, alguém quer fazer pergunta? Ana Luísa. Mais alguém, que a gente já faz as 2? Jorge Udice, posso te convocar para fazer uma pergunta? Liliana Magalhães também tem. Mas vamos lá, então. Ana Luísa. Seu microfone está liberado, Ana Luísa. Ana Luísa, seu microfone está liberado. Sem microfone, ela está pedindo para ler. Como vocês refletem a presença da mulher no ativismo? Como é que dá isso para vocês? E a próxima pergunta? Como é que você... Acho que não só reflete o que vocês têm feito, o que vocês têm aprendido. Excelente. Mais a outra pergunta, quem é, Verusca? Liliana, o microfone está liberado. Olá, boa tarde. Prazer grande ouvir vocês. Realmente um grande prazer. Eu gostaria de saber como é que vocês veem o ativismo da arte no universo, nos territórios que vocês ocupam. Maravilha. Então, está com vocês 2 para poder responder, Raul e René. Eu vou, René, primeiro? Vou seguir, então, aqui. Bom, Isso. Tá. Eu acho que a presença da mulher no ativismo, né? A mulher é o próprio ativismo, né? No coletivo Papo Reto, por exemplo, a maioria das nossas integrantes são mulheres e normalmente são na favela, não só no ativismo, né? A vida da sobrevivência, que é o ativismo de você ser juventude negra, periférica, favelada no Brasil, e o significado do que é uma periferia, do que é uma favela, a gente está falando de mulheres, né? Mulheres negras principalmente. Então, a força, o significado dessas mulheres, e aí falando muito enquanto indivíduo, obviamente não ignorando ser um homem numa sociedade machista, tentando se desconstruir, errando e aprendendo todos os dias, mas a partir das possibilidades de convivência que eu tenho com essas mulheres, eu percebo o quanto elas são centrais, né? O carro-chefe, o abre-alas de tudo isso, para que a gente também consiga seguir os encalços do que elas estão construindo. Eu vejo isso de forma muito prática nas situações positivas de construção de acreditar, de perspectiva para esse lugar, mas também, infelizmente, muito marcante na situação da dor, né? Diante da violência, do assassinato
de juventudes negras diversas, em sua maioria homens, né? Então são homens assassinados, essas mulheres puxando lutas contra a violência direcionada a outros homens negros nas favelas e periferias, ou mesmo quando a gente vê no campo gravíssimo que é a realidade do sistema do cárcere no Brasil, né? A gente, como a terceira maior população carcerária do mundo, a gente acompanha mães de vítimas do Estado, sejam essas pessoas que foram assassinadas ou pessoas presas, e o movimento pró os homens presos, ele é muito grande, mas quando a gente vê o presídio feminino, desde movimento pelo direito dessas mulheres presas até a fila da visita mesmo, isso é muito inferior, né? É muito doloroso. Então eu vejo as mulheres como uma fonte central dessa luta, desse aprendizado. É quem me guia, é quem me ensina todos os dias, me faz refletir, me mostra meus erros, né? Sempre deixa essa brecha para a galera dar esses toques, porque a gente quer pra caralho mesmo, mas tipo, é central. Não tem como você pensar qualquer tipo de ativismo sem pensar a mulher, principalmente nesse cenário, puxando o bonde, e é quem não desiste, tá ligado? É uma força, é uma parada que é muito louca. Te dá força, tá ligado? É uma coisa que me impulsiona, que me inspira. E no caso do ativismo na arte, né, eu acho que isso é central, e inclusive parte do trabalho que a gente faz é de disputar esse significado, o significado do que é arte, do que é cultura, né? Na favela, Faustini também fez muito tempo esse trabalho, faz uma coisa muito importante através da agência e toda a sua equipe, que é incentivar a potência da favela como fonte central, ancestral, né, de arte, de cultura e dos significados potentes que isso traz para a nossa vida. Infelizmente, existem aí, nesse caso, né, um recorte de raça, de classe, né, de território muito forte, que tenta inferiorizar as artes, as culturas desenvolvidas dentro do nosso espaço, seja do funk, ou seja da pintura, ou seja do corpo, sabe? O que a gente imaginar quanto arte é muito cerceado dentro desse espaço, e a ausência da garantia de direitos básicos nesse espaço e de discussões críticas sobre sociedade faz com que, por mais que a gente lute, que esteja avançando sim e muito, ainda seja um ambiente muito machista, muito homofóbico, muito violento, muito que oprime muitas ideias de variação de significados de artes e culturas, né? A gente ainda fica muito no óbvio. Então eu acho que é um ponto central. A arte é o que transforma, é uma coisa que eu acredito, que muito me emociona, me impacta, mas ainda tem muitas barreiras quando é daqui para fora. E justamente a favela, quando eu penso em favela, eu olho um lugar como o Complexo do Alemão, Rocinha, de onde o Du é cria, e outras regiões do Rio. Eu ando pela favela, eu vejo, sabe, população indígena, população quilombola, população ribeirinha, gente do norte, gente do nordeste. Então, a riqueza artística e cultural de Brasil está dentro desses espaços, só que colocado num ambiente de sobrevivência e de exclusão. E a gente não recebe incentivo para a explosão dessa arte e cultura. A gente recebe a opressão dessas potências, né? Então, é uma coisa que por essa opressão, eu vejo o quanto é potente. Só que a gente precisa também fortalecer tentativas de mostrar que isso é tão importante quanto outras lutas que a gente se envolve. Acho que é isso. Vai, Renê ou Edu. Renê? Renê tá por aí? Tô sim. Tava anotando aqui. Surgiram outras perguntas aqui também, né? Vou primeiro responder essas duas. Ativismo feminino e ativismo na arte. Eu acho que eu sempre, em todos os momentos, inclusive quando eu vi a arte desse papo de hoje, eu pensei, na hora que eu recebi, de um tempo para cá, isso não é desde sempre, obviamente, eu acho que é muito do que o Raul falou, a gente passa por um processo de desconstrução e depois de reconstrução, né? Que a gente se desconstrói enquanto homem machista em vários espaços, em vários territórios. E hoje, quando você vê, por exemplo, mesas, debates, encontros em que só tem homens ou que a maioria é homem, né? Eu acho que a gente precisa sempre trazer essa reflexão, porque acho que as mulheres, principalmente quando eu olho para a base dos ativistas homens, inclusive, a base são sempre as mulheres,
As mulheres estão por trás de tudo, as mulheres estão... Mas acho que as mulheres têm muitas delas, né, a maior parte tem dificuldade, sim, de ser reconhecida mediaticamente falando, né, dentro dos próprios espaços de ativismo, dentro dos próprios espaços de direitos humanos, acontece um preconceito, né, que é o preconceito estabelecido para as mulheres. Então, eu acho que a gente precisa passar ainda mais por esse processo de reconstrução, né, porque a gente ainda tem muitos espaços em que a presença da mulher é nos bastidores, é por trás, né, e não na frente das câmeras, e não é porque ela não quer, ela quer estar nesses lugares de protagonismo, mas nem sempre tem essas oportunidades, nem sempre tem esses mesmos espaços que homens têm, por exemplo, né? Vídeo que acontece, por exemplo, com comunicações comunitárias. A gente tem vários exemplos de comunicações comunitárias que são lideradas por mulheres, né? Você tem a Namusa no Pavãozinho Cantagalo, você tem a Carla lá da Cidade de Deus, mas nem sempre são elas que têm a visibilidade e o reconhecimento que outros homens que fazem o mesmo trabalho ou parecido conseguem ter. Então, acho que ainda a gente precisa, enquanto homens, enquanto sociedade como um todo, a gente precisa reconhecer isso e usar dos nossos espaços já construídos para que a gente dê visibilidade e fale sobre essas mulheres, o que tem feito. E sobre ativismo na arte, eu acho que pegando muito do que o Raul falou, nas favelas e periferias do Brasil, a gente tem muita construção cultural, mas a gente tem muito preconceito, né? É muito criminalizado. A cultura da favela, a cultura desses espaços são criminalizados desde sempre, né? Seja o baile funk ou o samba, que foi criminalizado nos anos 70, 80, 90, lá para trás, né? Hoje a gente tem o funk, o rap também é muito criminalizado. Então, a gente tem muita coisa que é criminalizada que já existe dentro da favela. E outra questão também é que a gente não tem acesso ao que é considerado arte em todo o resto da sociedade. Então, por exemplo, a gente não tem acesso ao circo. A gente não tem acesso ao circo, né? A gente não tem acesso a cinema. Você tem o Complexo do Alemão, tem uma sala de cinema. Olha só o exemplo que eu vou dar. O Complexo do Alemão é a única favela do Rio de Janeiro, não sei se do Brasil, mas do Rio de Janeiro, que tem uma sala de cinema de 90 lugares. E desde 2010, quando ele foi inaugurado, esse cinema, é uma das salas de cinema mais lotadas do Brasil, porque sempre tem gente indo todos os dias para lá. Agora não, por conta da pandemia, né? Mas já saiu em várias colunas de Anselmo Góes, disso, daquilo, sendo um dos espaços mais frequentados, uma das salas de cinemas mais bem lotadas do país. Então, o que nos falta na favela, na maioria das vezes, é acesso. A gente não tem acesso. Você tem, por exemplo, o Circo de Soleil, aqui no Rio de Janeiro, que custa R$400, só a elite vai. E aí a gente consegue ingressos para levar, 1.000 favelados. Isso, obviamente, é divulgado amplamente na mídia, em vários territórios, em vários espaços, claro, porque não é algo comum, não é algo que a gente tem acesso. E, Renê, se você me permite fazer só um comentário em cima dessa fala, é porque tem muita gente que acredita e fala, né, isso. Quando a gente vai falar da nem no Brasil, né, que as pessoas que não trabalham nem estudam. Mas na periferia e na favela não existe jovem nem. Existe jovem sem oportunidade e sem acesso. Não adianta o Circo de Soleil chegar e dar 5.000 ingressos se a gente não vai ter transporte para essa galera ir. Porque não basta só dar a oportunidade. Ela tem que ter dinheiro. Não adianta rapidamente, eu e Raul, ano passado, a gente um evento de comunicação, que eu já me esqueci o nome, enfim, muito... Festival 3i. E a gente uma galera recebeu, né, o convite para ir, cederam os ingressos para que a galera periférica, os comunicadores de favela pudessem ir. Ok.
mas a galera teve que fazer uma vaquinha para juntar dinheiro para a passagem, porque não, sabe assim, a gente ainda está discutindo coisas muito na base, a gente, enfim, tem que mudar a chave, não é só a oportunidade de estar nesses lugares, de, enfim, ir a esses, quebrar um pouco, hackear um pouco esse sistema, tem que ter mais, tem que ter acesso, a gente está agora tem que discutir acesso, porque não adianta lá sair no Selmo, teve ingresso, deram isso, deram aquilo, mas e o resto? Essa galera vai ter dinheiro para ir, vai ter dinheiro para comer, enfim, é sempre pontuar isso, né? Justamente nesse território, que é visto como 100-100, né? Um balde de pipoca por R$38? Maravilha, gente. A gente está esgotando o nosso tempo, mas nós temos duas perguntas aqui muito especiais que eu vou pedir para vocês responderem meio na consideração final, tá? Pergunta da Verinha Iris: qual a importância do jornalismo comunitário para o ativismo? Isso daria quase um livro inteiro, né? E o Jorge, a gente vai ter que fazer uma outra conversa. Professor da Universidade de Nova York e Miami, que está aqui acompanhando a gente, Jorge Woods, uma pessoa muito importante na história da relação da cultura brasileira de periferia com o mundo. Pergunta se vocês recebem algum apoio, financiamento de grupos, como é que vocês se viabilizam nessas redes aí para poder ter essa luta de ativista, vocês dois. Só que eu vou pedir que vocês dois só passem rapidamente por isso, porque a gente esgotou o nosso tempo, e já faço uma pequena consideração final. Bom, em relação à comunicação comunitária, a importância da comunicação comunitária para o ativismo, eu acho que a importância dela é total, é fundamental e importantíssima, né? Porque o ativista, a pessoa enquanto ativista, né, ele luta pelos direitos humanos. E enquanto comunicação comunitária, ela também luta pelos direitos humanos e fala, e mostra, e tenta, de alguma forma, mostrar não só para quem está dentro desse território, mas também fora do território, o que está acontecendo, como está acontecendo, e mostrando de uma maneira real, de uma maneira verdadeira, de uma narrativa construída por quem vive aquilo, não pela mídia hegemônica, por exemplo. E em relação ao apoio de ONGs e patrocínios, por exemplo, de instituições, no nosso caso, do Voz das Comunidades, a gente não tem nenhum tipo de apoio ou patrocínio de outras instituições. O que a gente tem dentro do Voz são alguns, a gente chama de produtos, né? Então, a gente tem, por exemplo, um jornal impresso, que eu tenho um espaço publicitário onde empresas, instituições, seja quem for, pode colocar anúncio, pode colocar publicidade dentro desse espaço. E também o nosso site, agora com o aplicativo do Voz também, alguns desses espaços a gente recebe. A gente já participou de 2 editais, se eu não me engano, da Brasil Foundation, os 2, e a gente recebeu para um projeto específico que a gente estava fazendo de bate-papo na comunidade, que foi o Fala Favela, em 2014. As considerações finais, até esqueci, rapidinho. Então, esse papo acho que é muito rico, muito importante, né? Eu e Raul, a gente sempre teve uma proximidade muito grande, né? Inclusive o Edu, muitos anos, escrevendo a Favela da Rocinha, fazendo conteúdo para o Voz também, a gente trocando, né, esses conteúdos muito importantes. E é muito bom e emblemático esse papo de hoje, histórico, como o próprio Faustini falou, porque a gente está em vários espaços, muitas das vezes, falando sobre isso que a gente está falando, mas a gente não está nem sempre falando para os nossos. A gente, às vezes, está falando, a maior parte das vezes, a gente está falando para outras pessoas que querem saber sobre essa realidade. E as pessoas que vivem essa realidade, muitas das vezes, não sabem o que a gente faz, como é construído tudo isso. O Raul, inclusive, já fez bastante palestras em escolas, eu também tenho feito aqui na região, inclusive, para que os nossos também saibam o que a gente está fazendo e da importância, porque muitas das vezes, muita gente vai perguntar para fulano, para ciclano, você conhece o Renê? Já ouviu falar do Raul?
já sabe quem é esse garoto, sabe quem são esses meninos, esses homens aí que estão fazendo coisa, e a pessoa às vezes não vai saber porque nunca ouviu falar, já ouviu falar, mas midiaticamente muito de fora, né? Então a gente tenta sempre criar uma proximidade cada vez maior com quem está aqui, né, na vivência real. Raul? Maravilha, eu vou tentar fazer um freestyle aqui pelo tempo, mas eu tenho esse dom. É igual o Jair, falo muito pouco tempo. Mas vamos lá. Eu acho que a pergunta né, sobre jornalismo comunitário é muito cruel nesse finalzinho, porque eu poderia falar horas sobre isso, mas eu acho que é a questão central, né? Não só a importância do jornalismo comunitário, mas o que é esse jornalismo no hoje, essa é a grande questão. E dialoga muito com a pergunta anterior, final, que o Eduardo tinha feito, que é o lance. Muitas vezes hoje a imprensa, até então considerada hegemônica, né, as grandes empresas, nos viam ou ainda tentam insistir em nos ver como depoimento, como fonte. Só que hoje não, a gente disputa a narrativa e ocupa espaço como formadores e formadoras de conteúdo, né? E esse microjornalismo, essa comunicação local, eu vejo que ela tende a crescer cada vez mais. Essa busca da comunicação nós por nós, para partir desse nós por nós, disputar a sociedade, disputar espaço do nosso significado, da nossa importância, das nossas dores e potências. Então, o jornalismo comunitário ele é muito importante nesse campo do ativismo, né? Porque ele está reconstruindo e ressignificando com as nossas próprias vozes, quando no passado, muitas vezes, as violências que a gente vivia não tinham a nossa voz contando também sobre esse lugar. Então, quando eu virei um comunicador independente, eu olhava para o jornal, para a revista, para a TV, para o rádio, e sempre que estava falando do Complexo do Alemão, era plenas coisas ruins. E não que essas coisas ruins não existem, mas elas eram muito além do que era falado, e focar nesse discurso único do ruim tornava invisível, inviabilizava de ser visto uma série de coisas incríveis que também estavam acontecendo para além dessa violência. E a forma como essa violência era mostrada, ela não permitia que se explicasse do porquê existia a violência naquele espaço. Não que aquele espaço é violento, mas que a ausência de direitos trazia violência para aquele lugar. Então, o jornalismo comunitário, né, a comunicação independente nesse sentido, tem uma potência enorme, um significado gigante de reconstrução, de pautar mesmo e provocar a sociedade a se refletir. Inclusive disputando significados de muitas vezes peitar o discurso de dizer que não existe imparcialidade. Quando a gente vê o padrão do jornalismo histórico, a gente está falando de pessoas brancas, universitárias, que só, não conhecem a realidade de becos e vielas e espaços periféricos a nível de Rio de Janeiro e de Brasil, falando sobre aquele lugar. Então, você traz dentro do seu corpo os seus signos, as suas vivências. Então, é impossível ser parcial diante de um cenário que você está falando, mas que você não tem um conhecimento aprofundado. Então, essas disputas é a potência do jornalismo, né? De provocar uma outra sociedade a refletir sobre favela, sobre periferia, sobre racismo. Anda junto, né? É central. Eu acho que é nesse campo que nós todas e todos que estamos aqui nos conectamos. E sobre como a gente sobrevive, essa pergunta é muito legal, porque eu passei pelo ciclo da agência de redes, participei de vários outros projetos que, inclusive, tinham uma bolsa de auxílio para a gente, e sempre tinha um lanche muito legal durante, né, que não era descontado dessa bolsa que a gente recebia, pelo contrário. Isso é muito significativo, porque as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de buscar algo novo na vida foi com essas pequenas remunerações, de fazer um curso, poder voltar para casa e, além de ter aprendido algo legal e conhecido pessoas que estão se organizando para construir mudanças, eu podia, de certa forma, ajudar minha família e tal, e etc. E isso foi muito guia do que eu faço hoje. Então, obviamente, independente, eu tenho um trabalho, eu trabalho no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes como pesquisador da área de política de drogas, junto com a Julita Gruber, mas eu coordeno projetos como Movimentos e o Papo Reto, que hoje eu consegui, a partir dos vários aprendizados que eu tive, inserir no hub das fundações, né? Então, o Papo Reto ele tem financiamento direto para 2 anos, que inclusive no início do próximo ano já encerra, com a Open Society Foundation. Foi da onde veio a possibilidade da gente fazer trabalho nesses dias mais recentes. Recentemente, o movimento está, inclusive, fechando uma parceria com o próprio Birapitanga, né, que a gente tem falado sobre, e antes disso, recebeu também o apoio da Open Society Foundation e da UC.
E a primeira experiência que eu tive, como também foi voz da comunidade, foi com a Brasil Foundation. Então, acaba que essas fundações, essas instituições mais a nível nacional e internacional são centrais, né, no que a gente tem feito. Mas, por exemplo, no caso do Gabinete de Crise do Complexo do Alemão de enfrentamento à pandemia coronavírus, doação direta tem sido a grande questão. Então, vaquinha, live, etc. Então, a gente tem experimentado todas essas possibilidades de captação de recursos para que vire quase que gasolina dos nossos corpos para a manutenção das ações que a gente faz, né? Eu acho que essa pergunta final ela é muito central, porque durante muitos anos na minha vida eu não entendia, não sabia, tinha vergonha. Falar sobre dinheiro para nós, pobre, preto, periférico, favelado, é muito difícil, né? E hoje eu vejo como é central sim ter o recurso mínimo, sabe? O mínimo é o mínimo, porque deveria ter o médio, o máximo para fazer trabalhos tão potentes como é a agência de redes, como é o Voz da Comunidade, sabe? O Rocinha Resiste. Então acaba que a gente está nesse hub das fundações, mas para finalizar, realmente, a gente ainda está falando de pessoas que acabam tendo uma maior visibilidade. Então, quando você pensa Rocinha, Alemão, Jacaré, Cidade de Deus, são lugares históricos que você fala em qualquer lugar do Brasil e as pessoas sabem que existe. Às vezes não conhece, nunca viu, mas sabe que existe. Conhece nomes como René Silva, como Dudu. Então, é importante também a gente pensar como descentralizar essas possibilidades, porque quando a gente sai daqui do Complexo do Alemão e vai para a Baixada do Rio de Janeiro, vai para o extremo da Zona Oeste, já é muito mais difícil a possibilidade da galera se encaixar nesses hubs e ter a sua voz ativa, forte, como quem está mais próximo do centro. E quando a gente sai do eixo sudeste do Brasil, a invisibilização é muito mais forte no norte e nordeste do país. É isso que eu tenho visto enquanto um circulador de periferias, né, que tem aprendizado e trocado tanto. Então é importante deixar isso reforçado, que a gente é uma voz, mas essa voz, por mais dura que seja a nossa luta, ela tem uma visibilidade por conta do espaço estratégico que a gente tem, da localidade geográfica e das possibilidades de rede, de conexões diretas que a gente tem, estando geograficamente posicionados nesse espaço, né? Acho que é isso. Muito obrigado, Faustinha, Eduardo, Verusca, toda a equipe, Luana. Bom demais estar trocando com vocês, né? Porque é uma conversa entre pessoas que se admiram. Eu acho que nada é mais rico do que isso. Eu aprendo muito com vocês, eu digo isso com muita humildade. Então, eu fico muito feliz de sempre estar nessas trocas com vocês, porque isso é acolhimento, né, diante das violências, das dificuldades que a gente vai enfrentando, tentando fazer a nossa lida, mas também é inspiração, é troca de empatia, de cuidado, de carinho, que é o que se faz tão necessário diante de algumas coisas tão duras que a gente lida. Tamo junto, obrigado aí, geral. Faustinho, posso agradecer rapidamente? Agradecer? Pode. A você pelo convite. A você pelo convite, a equipe, Verus, Luana, todo mundo que assistiu, e terminar com uma frase do Mike Lee, que eu acho que sintetiza vocês três. Ele disse há 2 semanas: eu sempre fui patriota. Para mim, patriotismo é quando você diz a verdade para o poder. Muito bom. Muito bom. Bom, o nosso tempo esgotou, desculpa, né? Eu quero, antes de tudo, assim, desejar uma longa vida para vocês três, uma vida com muitos aprendizados e que vocês continuem inspirando, ensinando, abrindo caminhos e se desenvolvendo. Muito bom ver o desenvolvimento de todo mundo se tornando pessoas importantíssimas na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa disso, a arte precisa disso, o ativismo precisa de vocês. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a todos que vieram aqui. Essa gravação vai ficar disponível no site do Instituto Moreira Salles. Vai subir em breve. É uma série, é um documento de registro para se contar a história desse momento da pandemia, sabendo o que as pessoas de periferia estão realizando. Não vamos conseguir falar com todo mundo, mas vai ser um bom fragmento do que aconteceu. O Fio da Periferia é feito pela equipe da Agência de Redes para a Juventude, Valquíria Oliveira, Verusca Delfino, Luana Pinheiro, Marcos Faustini, Iael Barnabé, muita gente que não está aqui.
a equipe dos jovens do Geramove também. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês. Se protejam, vida longa. E eu acho que é isso, né, Verusca? Faltou algo? É isso, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo.